E aí, investidores do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar de um tema muito relevante, o risco. Como assim, André? O risco. Qual que é o risco que você tem de acordar de manhã cedo, sair para trabalhar e ser atropelado na rua? É baixo, não é? Não, é muito baixo, porque eu saio olhando, eu presto atenção de atravessar a rua, eu vejo se está vindo carro, se está vindo algum ciclista, alguma coisa assim, eu não atravesso sem olhar. Então você está tomando medidas para minimizar seu risco. Ou seja, você olha para um lado, olha para o outro, verifica se não está vindo nenhum veículo e você atravessa a rua com uma perspectiva de segurança muito alta porque você analisou tudo antes de atravessá-la. Mas só que o risco de ser atropelado ele estava lá, você querendo ou não. Nós corremos risco todos os dias, desde o momento que nós nascemos até o dia que a gente morre. Sempre a gente está correndo risco. Acontece que tem pessoas que gostam disso e até procuram maior risco, pessoas que praticam esportes radicais ou coisas do tipo, e tem pessoas que não gostam de risco e sempre está procurando formas de minimizar o seu risco. Pessoas que não gostam de andar de moto, gostam de andar de carro, porque moto é mais arriscado. Pessoas que não gostam de andar em alta velocidade, porque em alta velocidade é mais arriscado. Ou seja, aí vai depender de pessoa para pessoa. Só que o risco sempre está lá. E eu quero falar hoje sobre o risco da renda fixa. Quando nós fazemos investimentos em renda fixa, por mais segura que ela seja aqui no Brasil, ela tem risco e nós precisamos conhecer os seus riscos antes da gente entrar de cabeça nela. Porque se você entra de cabeça num investimento, é a mesma coisa que atravessar a rua sem olhar para os lados. Você pode se sair muito bem ou você pode se dar muito mal e ser atropelado. Então, para você não ser atropelado pelos seus maus investimentos, nós vamos falar hoje sobre os riscos da renda fixa. Bora pro vídeo. O primeiro risco, que é muito importante, que você precisa saber que existe na renda fixa, é o risco de crédito. Quando a gente fala de renda fixa, ele é um mercado de crédito, ou seja, pessoas que têm dinheiro emprestando dinheiro para os outros que não têm dinheiro. Isso acontece em todas as esferas. Quando a gente fala de títulos públicos, é empresas e pessoas emprestando dinheiro para o governo e o governo pagando uma taxa de juros em um prazo determinado por isso. Quando a gente empresta nosso dinheiro para o banco, é a mesma coisa. São bancos emitindo títulos bancários e nós comprando esses títulos bancários e emprestando dinheiro para os bancos. E por que o banco precisa de dinheiro emprestado? Ele pega esse dinheiro que ele pegou emprestado e empresta para outras pessoas, comprar casa, comprar carro, fazer financiamento, crédito pessoal, esse tipo de coisa, tá? Mas só que os bancos não emprestam o seu próprio dinheiro, eles emprestam o dinheiro de outras pessoas. E é essas pessoas que colocam dinheiro lá nos títulos de renda fixa do banco. Nós também temos os títulos empresariais chamados de debêntures, ou seja, quando a gente empresta dinheiro diretamente para a empresa. Isso também é renda fixa e também existe esse tipo de títulos, mas só que lá também tem um risco de crédito. E qual que é o risco de crédito? Como a gente fala que a renda fixa é um mercado de crédito, é o risco de ter um calote, falando português claro. Ou seja, é o risco de não receber. É o risco daquele que te deve não te pagar. Esse é o risco de crédito que a gente encontra na renda fixa. Se a gente olhar pelos tipos de títulos que tem, títulos públicos, títulos bancários e títulos corporativos ou empresariais, o risco empresarial é o risco mais alto quando a gente fala de crédito, porque ali normalmente não tem garantia ou a garantia é algum bem da própria empresa. Então, se caso tem algum problema com a empresa, você dificilmente vai receber ou pode demorar muito tempo a receber, bem além do prazo combinado. E a gente tem um exemplo muito claro para dar que aconteceu esse ano de 2023. Eu estou gravando esse vídeo em maio, mas só que em janeiro desse ano a gente viu a recuperação judicial da Americanas. E dentro daquela dívida que ela declarou, muitos ali eram de debêntures, ou seja, títulos de renda fixa empresariais. E ela não vai pagar esses títulos na data programada. Esses credores que por acaso emprestaram dinheiro ou compraram debêntures da Americanas, eles terão que esperar todo o plano de pagamentos que a empresa propor e esperar receber no prazo que ela colocar, e às vezes talvez nem receba.
Quando a gente fala de títulos bancários, ou seja, o famoso CDB, que é muito conhecido, mas existem vários outros, LCI, LCA, RDB, RDC, LC, LF, tem vários títulos bancários. Eles têm uma garantia um pouco maior, que é o FGC. O FGC é um fundo garantidor de crédito que te dá ou te dá uma garantia de até R$250 mil por CPF. Então, se caso você coloca o seu dinheiro lá e por acaso esse banco venha ter um problema, venha a quebrar, o fundo garantidor de crédito te garante em até R$250 mil. E aqui cabe um caso muito importante: a poupança tem risco. É comum um brasileiro falar bem assim: não, eu invisto na poupança porque a poupança não tem risco, então é melhor colocar aqui. Sim, tem risco de crédito, porque você está investindo no banco. A diferença entre uma poupança e um CDB é o quanto o banco te paga por você deixar o dinheiro lá. Quando você coloca o dinheiro no CDB, ele vai te pagar quase o dobro, ou às vezes até o dobro do que ele te pagaria se você deixar o dinheiro na poupança. Ah, mas só que o risco da poupança é menor. É o mesmo. É o risco de crédito, é o risco do banco. Entendeu? Agora, você pode deixar o dinheiro na poupança para ganhar 0,5% ao mês, ou você pode colocar o dinheiro no CDB e ganhar 1% ao mês. O risco que você corre é o mesmo. Aí é você que escolhe o quanto de dinheiro que você ganha. Eu prefiro ganhar um pouco mais, então por isso que eu invisto no CDB. Bom, falamos dos títulos corporativos, empresariais e dos títulos bancários com relação ao risco de crédito. E os títulos públicos também têm risco de crédito? Sim, eles também têm risco de crédito. Então quer dizer que ele tem um sistema de garantia igual ao FGC? Não, não tem. Porém, apesar de não ter um sistema de garantia como o FGC, os títulos públicos são os que têm menor risco no mercado. E eu te respondo por quê. Porque a garantia dos títulos públicos é a própria economia do país. Além disso, o governo brasileiro tem um excelente histórico de pagamentos. Talvez agora você esteja se surpreendendo, mas sim, o governo no Brasil costuma pagar suas dívidas em dia. E não interessa quem está na presidência. Nos últimos 20 anos, ou eu posso dizer, depois do Plano Real para cá, ou seja, já nos quase 30 anos, o governo paga suas dívidas em dia. Então, é a melhor forma de investir com relação ao risco de crédito é os títulos públicos. Agora nós vamos falar do segundo tipo de risco que nós encontramos na renda fixa, que é o risco de mercado. Não, André, mas só que a renda fixa não é fixa? Pois é, apesar da renda fixa ter o nome de renda fixa não é fixa. Vou repetir. Apesar da renda fixa ter o nome de renda fixa, ela não é fixa. Eu explico isso melhor nesse vídeo aqui, ó. Você pode dar uma olhada nesse vídeo que você vai entender um pouco mais sobre essa questão da renda fixa não ser fixa. Mas apesar disso, existe a marcação a mercado, que eles impactam principalmente os títulos pré-fixados e os títulos que são atrelados à inflação ou ao IPCA, que é um indicador oficial de inflação aqui do Brasil. Esses títulos, eles sofrem muito com a marcação a mercado, principalmente se eles são de longo prazo. Então quer dizer que eu posso perder dinheiro? Não. E sim, vou te dar o exemplo. Se você comprar um título agora com prazo de vencimento para daqui, por exemplo, 5 anos, se você esperar o dia do vencimento, você vai receber exatamente a taxa combinada no dia que você investiu. Porém, da data que você investiu até a data de vencimento, há uma variação aqui na taxa aqui no meio, nesse período. E se você precisar tirar o teu dinheiro antes do vencimento, você pode estar por cima, ganhar mais com isso, ou você pode estar por baixo e ganhar menos, talvez até perder. Isso pode acontecer quando os títulos são de muito longo prazo, mais de 10 anos, por exemplo, você pode até perder. Então, existe o risco de mercado no mercado de renda fixa também. Isso acontece tanto com os títulos públicos, com os títulos bancários e também com os títulos privados. Em todos eles, o risco de mercado está colocado. Nós também temos um terceiro tipo de risco no mercado de renda fixa, que é o risco de liquidez. E agora eu quero dar um exemplo muito comum, que eu tenho certeza que todo mundo já viu isso acontecer na sua casa. A economia normalmente busca algumas referências na física para explicar os seus fenômenos e o risco de liquidez ou a liquidez é uma dessas recursos que a economia busca na física. Vamos pegar um exemplo. Imagine que você pega uma bandejinha com uma forminha de gelo, tá?
O gelo nada mais é do que a água no estado sólido. Como é que você faz para tornar essa água líquida? Bom, vamos pensar em duas formas. A primeira, você pode pegar essa bandejinha de cubos de gelo, colocar em cima de um móvel e esperar que esse gelo vai derretendo até essa água tornar-se totalmente líquida. Ou seja, é a liquidez da água. Isso demora um pouco? Demora, principalmente se tiver um pouco frio, tá? Vai demorar um tempinho até esses cubos de gelo se tornarem água líquida novamente. Agora você pode pegar esses mesmos cubos de gelo e colocar numa panela, acender um fogo embaixo ou numa caneca, que eles vão ficar líquido muito mais rápido. Então, quando a gente fala de liquidez no mercado financeiro, em economia, é o tempo que demora para o seu ativo ficar líquido, ou seja, virar dinheiro. E aqui no mercado de renda fixa nós temos esse risco de liquidez. O que tem o menor risco de liquidez de todos são os títulos públicos. Por quê? Porque o Tesouro Nacional ele garante a recompra. Ou seja, mesmo que você compre um título público com vencimento para daqui 20 anos, com vencimento para daqui 30 anos, se por acaso você precisar tirar o seu dinheiro em qualquer momento, o Tesouro Nacional garante a recompra. Então nisso a gente tem um risco de liquidez muito reduzido quando a gente fala de títulos públicos. André, mas o risco existe? Existe, o risco sempre existe. Como? Se o país estiver quebrado, aí ele não vai ter dinheiro para pagar. Mas só que você concorda comigo que esse risco é muito baixo. Agora, quando a gente fala de títulos bancários, existe alguns títulos bancários que eles têm lá a opção de liquidez diária. Porém, tem outros que não. Tem outros que dizem que a liquidez é só no vencimento. Ou seja, você tem de esperar o vencimento para pegar o seu dinheiro de volta. E caso você queira retirar o seu dinheiro antes do vencimento, provavelmente você vai ter que entrar em contato com o banco vai ter que ver algum outro investidor que queira comprar o seu título antes de vencimento. E isso normalmente pode demorar alguns dias. Isso também ocorre muito com os títulos corporativos, que são a debêntures, e provavelmente demora até um pouco mais de tempo do que os títulos bancários. Então percebam, os bancos eles ainda têm opções de liquidez diária e têm uma opção de renegociar esse negócio. Quando você vai para os títulos corporativos, as debêntures, são raros os títulos que têm liquidez diária, a maioria absoluta é só no vencimento. E se você precisar retirar esse seu dinheiro antes de vencer, ou seja, tornar ele líquido antes de vencer, é bem provável que você demore um tempo. Você vai ter que entrar em contato com a corretora de investimentos, o pessoal lá vai ter que achar um novo investidor que queira comprar o seu título antes de vencer, e isso pode demorar algum tempo e talvez você nem consiga. Por isso do risco de liquidez. Há alguns títulos que você não consegue fazer dinheiro dele de uma hora para outra. Então, se você tem esse receio, vá para os títulos públicos que ele garante a recompra a qualquer momento. E o quarto risco que a gente vai falar sobre a renda fixa é o risco de reinvestimento. Como assim, André? Bom, isso está muito atrelado com relação ao mercado e com o cenário econômico. Vamos pegar, por exemplo, a data de hoje. Eu estou gravando esse vídeo em maio de 2023. A nossa taxa de juros básica hoje está em 13,75. E a taxa de juros longa, para 3, 4 anos, até mais, está em volta de 12, 11,5%. Vamos colocar 12% para ficar fácil a conta aqui. Se você investir num título de 3 anos, com pagamentos de 12% ao ano, e você esperar até a data de vencimento, lá em 2026 você vai receber o seu dinheiro com os juros de 12% ao ano, bonitinho, calculadinho, certinho. Aí tem uma questão. Aí você vai pegar esse dinheiro e você vai pensar assim, eu vou investir novamente em outro título com 12% ao ano. Será que você vai encontrar um título com 12% ao ano daqui 3 anos? Quanto vai estar a taxa Selic daqui 3 anos? Eu não sei. Pode estar 10, 9, 8, 15, 18, 3. Eu não sei como vai estar a taxa Selic daqui 3 anos. Então isso é o risco de reinvestimento. Quando você recebe o seu dinheiro de volta no vencimento do título que você aplicou, é bem difícil você encontrar as mesmas condições para você fazer um investimento igual depois que você fez o primeiro. Por isso que a gente chama de risco de reinvestimento. Às vezes você vai encontrar uma situação até melhor, com uma taxa até melhor do que a primeira que você investiu, mas também você pode encontrar um cenário com a taxa bem mais baixa. Vamos pegar um exemplo. Em 2020, há 3 anos atrás, a taxa Selic estava 2% ao ano.
Então o cenário para investimento era muito menor. Passou-se 3 anos, agora em 2023 está 13, ou seja, 11% a mais. Então pode ver que de 2, 3 anos para o outro o cenário pode mudar muito, ainda mais quando tem uma pandemia no meio. Então vamos recapitular os 4 tipos de riscos que nós falamos nesse vídeo da renda fixa. O primeiro risco de crédito, que é o risco de calote ou do credor não pagar. O segundo risco é o risco de mercado, que está atrelado às associações de mercado, à incerteza de mercado e à confiança no mercado. Terceiro, o risco de liquidez, que é o tempo que demora para você fazer o seu ativo virar dinheiro. E o quarto é o risco de reinvestimento, que muda o cenário econômico entre o vencimento de um título e outro. Espero que eu possa ter te ajudado com esse vídeo, com esse conteúdo. Se isso foi relevante para você, peço que você dê o like e também se inscreva no canal. E atenção, a intenção aqui de te mostrar os tipos de riscos da renda fixa não é para você ficar com medo, não. Até porque você atravessa a rua até hoje, não? Ou você fica com medo de se atropelar todas as vezes que você vai atravessar a rua? Não, você olha para um lado, olha para o outro e atravessa a rua. Eu estou te mostrando os tipos de riscos que encontramos na renda fixa para quando você for fazer o seu investimento, você verifique qual é o seu perfil de investidor, qual que é o objetivo que você almeja e você olhe para um lado e olhe para o outro. E verifique quais são os riscos que estão associados nos investimentos que você vai fazer, que você tenha conhecimento, atrele com a sua sabedoria e faça o seu investimento da melhor forma possível. Os riscos não são para a gente ignorá-los, e sim para a gente conhecê-los e trazer dele informações para que nós possamos fazer o melhor investimento possível. Então conheça os riscos de todos os investimentos que você vai fazer. É a melhor forma que você tem de atravessar as ruas dos investimentos. Agradeço por ter assistido esse vídeo, te aguardo no próximo vídeo e até mais, investidores!